Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai falar um pouco aquela análise que a gente faz todo início de semana em como fecharam então todos os ativos que a gente vê valor, o Bitcoin, vamos ver a relação do Bitcoin em relação ao Ethereum, valor de mercado, vamos ver o S&P, mas principalmente o Bitcoin, parece clichê, mas não é, eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Tá chegando o grande momento, onde pode ser a grande batalha do Bitcoin. Vai ser inevitável, mesmo que os preços continuem lateralizando, a grande batalha vai chegar. Vamos entender isso sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Não deixa também de conferir nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdos exclusivos por lá todos os dias, além de lives, vídeos, análises. Não deixa de ver, o link tá na descrição do vídeo. E hoje a gente vai começar então, sempre, todas as segundas-feiras, a gente vai dar uma analisada geral, como é que tá então, como é que a gente tá abrindo essa semana, como é que a gente fechou a última semana e vamos começar pelo Bitcoin, porque tem algo muito interessante acontecendo. A gente teve mais uma semana lateralizada, como a gente pode ver aqui. Na verdade, a gente já está bastante tempo aqui lateralizado e principalmente abaixo da média móvel de 200 semanas, que é essa média móvel roxa. Você vê que pouquíssimas vezes na história o Bitcoin ele vem abaixo dessa média móvel roxa. Nunca antes a gente ficou tanto tempo abaixo dessa média móvel roxa, mostrando então realmente que a gente está vivendo aí tempos do Bitcoin muito descontado na minha visão e tempos laterais, tempos chatos, onde não tem volatilidade, mas a volatilidade, ela para mim é iminente, vai acontecer daqui ou alguns dias ou algumas semanas. Para mim não tem mais como o Bitcoin lateralizar por muito tempo e eu vou explicar por quê. Vamos lá. Primeiro, então, eu vou fechar aqui a média móvel de 200 semanas, rapidamente. E eu quero que vocês acompanhem só o Bull Market Support Band, que são essas duas médias móveis que eu utilizo para rastrear a tendência majoritária, se é de alta, se é de baixa, alta para os ciclos de alta. Você vê que o Bull Market Support Band acompanha os ciclos de alta, serve como suporte e também serve como resistência, que muito claramente guiando para ciclos de baixa. O ciclo atual, quando a gente perdeu o Bull Market Support Band, ele vem servindo como resistência, então, para os preços, para o Bitcoin, e vem guiando o nosso ciclo de baixa. Beleza. Então, a gente já sabe aqui, a gente já nota que o Bull Market Support Band, ele tá descendo a cada semana, porque são a média móvel aqui de 20, 21 semanas, então ele vem atualizando aqui a cada semana o preço, a média dos preços, e vem descendo então. Então a gente está aqui na iminência, vai encontrar aqui os preços, o Bull Market Support Band, daqui a no máximo 2 semanas, o Bull Market Support Band já chega aqui nos preços, se os preços continuarem lateralizando. Então, mesmo se os preços continuarem laterais e chatos, o Bull Market Support Band ele vai chegar aqui nos preços, isso vai ser inevitável em algumas semanas. E aí a gente vai ter a grande batalha, como eu chamo, que é, os preços vão conseguir ter força para romper, de repente fazer um pivô de alta, ou então os preços vão ser, mais uma vez rejeitados por essa resistência e continuar caindo. Então essa vai ser a grande batalha para mim, que está prestes a acontecer em algumas semanas. A gente vai ter, se o Bitcoin continuar lateralizado. Se o Bitcoin ele der uma subida aqui para 20.800, como vocês podem ver, a gente já vai ter essa batalha antecipadamente, porque aqui a primeira média móvel do Bull Market Support Band está em 20.800. Então a gente tem essa principal resistência que está prestes a ser testada nas próximas semanas. E também outra coisa interessante é em relação aqui às bandas de crescimento logaritmo aqui do Bitcoin. Vocês notam que a gente tem essas duas bandas, já mostrei para vocês algumas vezes, e elas vêm guiando aí, bons momentos de compra. Notem que os bear markets a gente passa muito tempo na banda verde e os picos sempre são aqui no vermelho, na banda vermelha. O pico que a gente teve aqui mais uma vez, 65 mil dólares, chegamos a entrar aqui na banda vermelha, o de 69 não. Mas vamos lá, que o que interessa pra gente aqui é em relação ao fundo. E vocês notam, já fiz também um padrão de reversão aqui, E quando eu falo padrão de reversão, não significa reverter, e aí a gente vai reverter, o Bitcoin vai começar a subir, a gente vai achar novas altas históricas. Não significa isso. Significa simplesmente que a gente faz aqui esse padrão de reversão e inicia então uma nova jornada para o próximo ciclo. Que vocês notam aqui, o Bitcoin reverteu no bear market de 2019, e só foi achar novas máximas
em dezembro de 2020. Então não necessariamente acontece rápido. A gente inicia uma nova jornada, mas um novo topo não necessariamente acontece rápido. Muito pelo contrário, ele demora a acontecer aí pelo menos 1 ano e meio caso a história se repita. Vocês notam então que o padrão de reversão ele sempre acontece dentro aqui da banda inferior. Vocês notam aqui que a banda verde, ela tem 2 canais. A reversão acontece aqui no canal inferior, quando os preços rompem o Bull Market Support Band. Aconteceu aqui no primeiro Bear Market e aconteceu aqui também no segundo Bear Market. Canal inferior, aqui esse canal de baixo, aqui a banda, então os preços rompem a banda verde, aqui, dentro da banda verde no canal inferior, rompem o Bull Market Support Band. Isso também está prestes a acontecer no sentido de que o Bitcoin está pressionado, tanto pela banda verde aqui, a parte inferior, quanto pelo Bull Market Support Band. Ele vai ter que se decidir aqui e a gente vai ter aqui a grande batalha. O Bitcoin ele vai ter que decidir se ele vai romper o Bull Market Support Band fazendo esse padrão de reversão ou se ele vai continuar seu movimento majoritário de queda. E também outra coisa interessante é em relação à média móvel de 300 semanas. Vocês notam que na pior queda proporcional que a gente teve, que foi no Corona Crash aqui, o evento Cisne Negro, o Bitcoin ele pegou justamente a média móvel de 300 semanas. Isso nunca tinha acontecido antes em nenhum bear market. E vocês notam como a gente está próximo aqui, como a gente está se aproximando da média móvel de 300 semanas e não necessariamente a gente precisou cair para alcançar ela. A gente aqui, quando o Bitcoin ele fez o fundo, como vocês sabem, eu acredito que a maior probabilidade desse fundo, desse ciclo ter sido aqui em junho desse ano, em 17.500, e naquele momento eu falava que caso repetisse aqui o Covid, o Corona Crash, a gente poderia buscar aqui a média móvel de 300 semanas, que estava em 16.500 mais ou menos, e eu até deixei uma ordem de compra aqui, que obviamente não pegou. E desde então, os meses foram passando, as semanas foram passando, o Bitcoin foi lateralizando, e a média móvel de 300 semanas, ela sobe a cada semana. Então, atualmente, ela já está aqui em 17.800. Então, notem que mesmo se o Bitcoin encontrar a média móvel de 300 semanas, que foi o pior cenário que a gente fez no Covid, já é um fundo superior ao fundo que a gente fez aqui em junho de 2022, já há alguns meses atrás. Então, bem interessante aqui o Bitcoin, para mim, então, a gente está prestes a ter essa grande batalha do preço, como o Market Support Band, com a banda de crescimento logarítmico, que tem a média de 300 semanas chegando, então tá todo mundo chegando ali no Bitcoin, e aí ele vai ter que se decidir, porque ele está sendo espremido ali por todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui no Heikin Nash agora, mas o Heikin Nash aqui vai estar muito provavelmente indefinido. Aqui o Heikin Nash, vocês notam, a gente está fazendo dojis aqui com sombra para os dois lados, então a gente não tem grandes definições porque os preços estão lateralizando aqui. No mensal, a gente segue em tendência forte de queda. O Heikin Nash mensal, quando ele muda aqui para verde, geralmente é um bom sinal para a gente. Então sempre de olho aqui no Heikin Nash mensal. A primeira vez que a gente vê aqui um candle, uma vela verde, isso pode significar algo muito positivo para os preços do Bitcoin, mas ainda não é a nossa realidade. Vamos agora para o mercado aqui dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada primeiro no dólar aqui. Notem como os Heikin Nashs, que são grandes rastreadores de tendência, eles ainda estão muito forte aqui altista no mensal. Mas vamos dar uma olhada no semanal, porque no semanal a gente tem aí um possível enfraquecimento da forte tendência de alta do dólar. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, na verdade, desde esse momento aqui que a gente fez um corpo curto, sombra para os dois lados. Isso aqui é um Heikin Nash que mostra um enfraquecimento dessa tendência tão forte do dólar. E agora, essa semana, a gente está fazendo um Heikin Nash vermelho. Vamos ficar atento como esse Heikin Nash aqui vai fechar. Pelo menos aqui para ver se o dólar ele dá uma estacionada e espera aqui o Bull Market Support Band chegar. Pausa rápida. Se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Bybit, que está com taxa zero no mercado spot, não paga nada para negociar na Bybit. Você que gosta também de mercado futuro, tanto de alavancagem como de opções, na Bybit também tem bônus até $4.000, o link está na descrição do vídeo. Vamos continuar agora aqui, vindo aqui para o S&P, e vocês notam que o Heikin Nash do S&P, na semana passada, ele fechou aqui verde, apesar de ainda apresentar uma sombra inferior, que não é positivo, mas já mostra aqui um enfraquecimento também dessa tendência de baixa. Isso é positivo para a gente, porque a gente sabe que o Bitcoin tem acompanhado aí nos últimos meses o mercado americano, o S&P. Então a gente nota aqui que o Heikin Nash mostra um possível enfraquecimento da tendência de baixa, e principalmente essa semana, se a gente fechar assim, vai ser muito positivo, porque é um Heikin Nash com corpo largo, sombra superior, sem sombra inferior, um Heikin
Nash forte aqui, vai ser positivo caso a gente feche aqui então no S&P. Vamos agora para a dominância, porque a dominância do Bitcoin, ela tá bem peculiar, eu diria assim, nesse ciclo. Vocês notam que apesar da gente estar fazendo Heikin Nashes verdes, o Bitcoin ele não consegue romper aqui o Bull Market Support Band, tá servindo como resistência forte. Isso tá mostrando aqui pra gente uma força das altcoins que a gente só tá vendo nesse ciclo. É óbvio que no ciclo passado, no bear market 18-19, os projetos ainda eram muito menos desenvolvidos. As pessoas não entendiam ainda o que era Ethereum. Ethereum é igual ao Bitcoin, eles cumprem o mesmo propósito, Cardano é igual ao Bitcoin. As pessoas não entendiam isso no último ciclo. Esse ciclo as pessoas têm muito mais noção do mercado de criptomoeda, muito mais sabem que o Ethereum ele tem outro propósito que não é o mesmo do Bitcoin, que até é semelhante ao Cardano, mas já são dois projetos consolidados. Então, esse bear market para mim, por enquanto, está sendo muito marcado pela força das altcoins. Vocês notam aqui que a dominância do Bitcoin ela não consegue passar aqui de 50%, a gente viu lá em junho, mas não chegou nem perto. Aqui pegamos essa resistência aqui em 48% e agora estamos sofrendo aqui nessa resistência do Bull Market Support Band. E o Ethereum, que vocês sabem que eu estava acompanhando aqui, porque para mim a maior probabilidade era de acontecer esse rompimento aqui, não houve rompimento e a gente está fazendo um Heikin Nash agora verde sem sombra inferior. E na semana passada a gente já teve aqui esse doji com sombra para os dois lados, mostrando o enfraquecimento aqui do Ethereum, da tendência de baixo do Ethereum perante o Bitcoin, e o Ethereum está respondendo bem. Então, o Ethereum, ele encontrou suporte no Bull Market Support Band, e ele aqui então está sendo respeitado esse suporte. Ele não perdeu o Bull Market Support Band, a minha expectativa é que ele perdesse e a gente tivesse uma desvalorização aqui do Ethereum, como a gente teve aqui em junho, em relação ao Bitcoin. Então se você trocar Ethereum por Bitcoin, você aumenta a sua quantidade de Ethereum. Até troquei um pouco, só que já estou de olho aqui para talvez desfazer, né, como se fosse um stop loss, porque realmente aqui esse Heikin Nash, vamos ver como é que vai fechar essa semana. Mas o Ethereum, a dominância... Primeiro, a dominância do Bitcoin sofrendo resistência do Bull Market Support Band. E segundo, o Ethereum sofrendo suporte, né, respeitando o suporte do Bull Market Support Band. Então, também aqui interessante essa relação do Ethereum com o Bitcoin. Em relação ao valor de mercado, que é um gráfico que eu tenho mostrado para vocês, notem a força das altcoins, sempre gosto de mostrar. Esse gráfico aqui é o valor total de mercado sem o Bitcoin. Então é como se fosse o valor total de mercado das altcoins. Vocês notam que o valor total de mercado das altcoins nem chegou ainda na média móvel de 200 semanas. Ele chegou aqui no fundo de junho, notem que ele toca aqui, os preços tocam aqui, respeitam o suporte, mas agora estão até de certa forma longe aqui na média móvel de 200 semanas, que está aqui em 470 bilhões de dólares de valor de mercado. Mais uma vez, esse é o valor de mercado excluindo o Bitcoin. Então, realmente é um ciclo marcado por essa força das altcoins. Eu, particularmente, estou fazendo dollar cost average por intensidade, mais uma vez. Vocês que não conhecem minha estratégia, bota aí no YouTube, navegando no mercado Liga Cripto, meu vídeo vai ser o primeiro, ou no curso eu explico ela a fundo. Então, dollar cost average por intensidade, estou utilizando 2/3 da intensidade, metade tem ido ali para Bitcoin e Ethereum, e a outra metade ali eu tenho utilizado para começar a acumular projetos que eu quero levar para o próximo ciclo. Chainlink, Matic, estou de olho na Uniswap, estou de olho na Cardano, mas ainda só de olho. Então, um momento muito interessante na minha visão, que a gente está vivendo, para acumular bons projetos, que você entende, vê valor e você quer levar para o próximo ciclo. Isso não significa, mais uma vez, que os preços não podem cair, mas a estratégia ela te protege caso o preço venha a cair, porque ela te dá caixa e você utiliza esse caixa caso o preço, então, caia num patamar mais baixo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, ativa a notificação, não deixa de ver nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. E também, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.